Governo Regional desvia 6 milhões de euros de apoios da agricultura para apoiar turismo e autarquias. O Chega quer saber se é para pagar campanha eleitoral. Jorge Rita salta e diz que vai pedir uma audiência urgente a José Manuel Bolheiro. Alterações ao subsídio social de mobilidade. As propostas de lei da República já chegaram ao Parlamento dos Açores para emissão de parecer dos órgãos de governo próprio da região. Crise política em Portugal. As comentadoras políticas de Saltos Altos dizem que Luís Montenegro se pôs a jeito e que não há alternativa a não ser a realização de eleições antecipadas. São cerca de 6 milhões de euros que estavam destinados a medidas de apoio às produções agrícolas locais, mas que o Governo Regional decidiu redistribuir pela cooperação financeira com os municípios e para o Fundo para o Desenvolvimento das Freguesias. Uma alteração orçamental que também reserva parte de verbas que são transferidas da agricultura para setores como o turismo. Uma alteração orçamental, dizia eu, que o Governo Regional justifica como forma de maximizar a utilização dos recursos financeiros disponíveis. Mas o Chega não concorda. E lembram os deputados açorianos do partido liderado por José Pacheco que este ano é ano de eleições autárquicas. Ora, Pacheco é o primeiro subscritor de um requerimento já entregue no Parlamento dos Açores, onde questiona o Governo se esta transferência de verbas da agricultura para municípios e freguesias não serão para usar em campanha eleitoral nas próximas eleições autárquicas. Como é que se retiram 6 milhões de euros da agricultura, que tanta falta tem feito aos agricultores? Até há uma série de pagamentos em atraso, o que acaba por ser uma grande hipocrisia, quer dizer, pagava-se primeiro a quem se deve e só depois é que se podia, eventualmente, usar este dinheiro para outras coisas. E este dinheiro vai para onde? Vai precisamente ao apoio aos municípios e às freguesias. Qual é a dúvida que o Chega ficou? É a dúvida que qualquer açoriano deve ter também. Estes não seriam financiamentos já para a campanha eleitoral das autárquicas que serão aqui em setembro. Dúvidas e críticas dos deputados do Chega Açores relativamente a esta transferência de 6 milhões de euros de verbas que estavam destinadas ao apoio às produções agrícolas locais e que foram redistribuídas pelo governo açoriano para apoio a freguesias e a municípios. Também a Federação Agrícola dos Açores está indignada com esta transferência de verbas. Jorge Rita diz mesmo que o governo continua a não fazer os pagamentos às instituições e aos agricultores, pelo que é lamentável descapitalizar um setor tão importante para a economia açoriana a troco não se sabe muito bem de quê. Isso é uma situação inaceitável, nós não concordamos, que nesta situação o que estão a fazer é mal demais. A nossa preocupação é que se tirou da agricultura e que se transferir para a área do turismo e para a área do poder local. Também percebemos claramente o porquê do poder local. E também vamos perceber claramente dessas verbas da agricultura quais são as ilhas que vão ser absorventes e as juntas de freguesia e o Estado de Câmara vão ser absorventes destas verbas. Deixar as associações, deixar os seus organismos, as direções não têm, o IRUA não tem, os florestais não têm disponibilidade financeira nem tesouraria para fazer executar algo que é a promessa constante do subsecretário, muitas vezes do Presidente, em relação às verbas para o setor. As associações estão totalmente descapitalizadas e cooperativas por compromissos assumidos com o Governo Regional na ordem dos milhões de euros e deixa e permite o secretário transferir verbas da sua secretaria para outras secretarias. É preciso rapidamente que o Governo Regional cumpra e pague. Jorge Rita, o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, diz que vai pedir uma audiência urgente com José Manuel Bolheiro, o Presidente do Governo, para perceber as razões que levam o Executivo da coligação PSD-CDS-PPM a proceder a este reajustamento interno de verbas. 6 milhões de euros que estavam destinados para apoios à agricultura acabam por ser redistribuídos para a cooperação financeira com os municípios e para o Fundo para o Desenvolvimento para as Freguesias. Outras verbas foram também canalizadas para apoios na área do turismo. Já está no Parlamento açoriano, para parecer dos deputados regionais, a proposta de portaria do Governo da República, subscrita pelos Ministros de Estado e das Finanças e das Infraestruturas e Habitação, para alterar o novo modelo de apuramento do valor do subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços de transporte aéreo entre o continente e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e entre estas regiões. Algumas alterações face ao modelo que está em vigor, nomeadamente o valor máximo das tarifas nos Açores, tal como tinha sido prometido em outubro passado por Luís
Luís Montenegro no encerramento do Congresso do PSD Açores. O teto vai descer de 134 euros para 119 euros nas ligações aéreas para residentes e residentes equiparados em viagens entre os Açores e o continente, 119, mas mantém-se o teto máximo para o reembolso, ou seja, 600 euros. Tratando-se de estudantes, a tarifa vai passar a custar 89 euros, também com teto máximo de 600 euros. Já no caso dos residentes na região autónoma da Madeira, o valor das passagens é de 79 euros num Funchal Continente para residentes e de 59 euros para estudantes, ou seja, valores significativamente abaixo dos que serão praticados na região autónoma dos Açores. Já as passagens entre as regiões autónomas dos Açores e da Madeira passarão a custar apenas 79 euros para residentes e residentes equiparados e 59 euros caso sejam estudantes. Isto nas ligações entre as ilhas dos Açores e da Madeira. O subsídio social de mobilidade será processado através de uma plataforma sobre a qual ainda não existem mais novidades e serão exigidos novos documentos comprovativos da elegibilidade dos passageiros para poderem beneficiar do reembolso, nomeadamente no caso dos passageiros equiparados a residentes, que terão que apresentar o original e entregar a cópia da declaração emitida pela entidade pública ou privada onde trabalhem e, por isso mesmo, comprovem a sua situação profissional, para além de um documento comprovativo da residência fiscal do progenitor, acompanhados de documentos comprovativos da relação de parentalidade. A proposta de portaria do Governo da República deu entrada no Parlamento açoriano para parecer dos deputados regionais, deputados açorianos que já emitiram esta semana um parecer de abstenção relativamente ao projeto de decreto-lei, também emitido pelo Governo da República, que visa definir um novo modelo para a atribuição de um subsídio social de mobilidade no âmbito dos serviços aéreos entre o continente e as regiões autónomas. PSD e PS não concordam com a manutenção do teto máximo, mas também não votam contra. Emitem apenas um parecer de abstenção relativamente à proposta do Governo da República. CDS, PP, Chega e PPM também se manifestam pela abstenção, sendo que CDS e PPM emitem claramente uma posição contrária à manutenção de um teto máximo de 600 euros para a emissão de reembolso. A representação parlamentar do PAN nos Açores foi a única a emitir um voto favorável à iniciativa do Governo da República. A representação parlamentar da Iniciativa Liberal, não tendo assento na Comissão Especializada de Economia do Parlamento Regional, não se pronunciou sobre esta proposta de lei do Governo da República. Começam então a chegar à região para emissão de pareceres dos órgãos de governo próprio as propostas e intenções do Governo da República relativamente à alteração do modelo do subsídio social de mobilidade. Principais alterações: a redução de 134 para 119 na passagem máxima e de 99 para 89 euros no caso dos passageiros estudantes, mais documentos exigidos aos passageiros equiparados e a manutenção do teto máximo de 600 euros para efeitos de reembolso. Crise política. As comentadoras Rádio Clube de Angra, política de saltos altos, entendem que Luís Montenegro, o primeiro-ministro, se colocou a jeito para ser alvo de críticas e por isso mesmo não restam agora grandes alternativas que não seja a marcação de eleições antecipadas. Cláudia Cardoso diz mesmo que todas as justificações do primeiro-ministro relativamente à transferência do negócio para o nome da mulher são nulas devido a incumprimentos da lei. Termos um primeiro-ministro que na prática se percebeu que é pago por empresas privadas no exercício do cargo. Ora, isto é uma questão que vai muito para além do conflito de interesses, toca as raias de escândalo nacional e é isto que os portugueses precisavam de ver esclarecido, não é? Mas a verdade é que do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, tudo isto tinha que ser bem esclarecido, a bem da transparência e para que os portugueses percebam que não há conflito de interesses, ou então que percebam que, havendo, não há condições para o Sr. Primeiro-Ministro manter o cargo que tem atualmente. O Código Civil proíbe a venda de cotas entre pessoas casadas, com comunhão de adquiridos, que é o caso do Primeiro-Ministro. Portanto, mesmo que ele proceda à venda, como tentou fazer, afastando a meio do Rio, já no meio temporal, tentando afastar-se desta empresa, a verdade é que o negócio à luz da lei é nulo, por esta razão. E, portanto, se a venda desta empresa que ele tinha familiar, e se esta venda é nula, ele continua a ser o sócio maioritário desta empresa. Ele não percebeu, um político experiente, com tantos anos de vida política, não percebeu os danos reputacionais que isto ia criar para si próprio. Não percebeu
que isto era uma pedra no frágil regime democrático que nós temos. Então não contribua para que haja um grande caso, porque isto é de facto um escândalo nacional. É mais um, é verdade, já houve outros. Agora estamos neste beco sem saída, não há outra hipótese senão a que vai acontecer. E vamos para eleições. Já a Graça Silveira diz que Luís Montenegro lembra Cavaco Silva, é arrogante e prepotente. O principal problema no meio disto tudo foi a teimosia e a prepotência de Luís Montenegro, que é que o trouxe até aqui. Tentou uma reedição anacrónica do estilo de Cavaco, no tempo em que este se dava ao luxo de ignorar, desmerecer e até hostilizar a comunicação social. Não funciona hoje. E não perceber isto é, para Luís Montenegro, não perceber o país que está a governar. E o exemplo disto é que, 2 dias depois do chumbo da moção de censura apresentado pelo Chega, Luís Montenegro dá-se ao luxo de jogar golfe com um dos principais acionistas que teve na gênese de todo este problema. Se ele não tem nada a esconder, e eu concordo que uma pessoa que vai para primeiro-ministro tem um passado, e eu prefiro pessoas que têm empresas, que fazem a gestão das suas empresas, que são empresários de sucesso e que provam com isso que podem gerir o erário público. Tudo aquilo que a gente não precisava era disto. Já a Judite Parreira diz que é preciso rever a lei das incompatibilidades dos políticos em Portugal. Frequentemente, e creio que bem, criticámos aqui os políticos de carreira, aqueles que não tinham profissão antes, que enveredaram pela política e que tentam perpetuar a sua permanência na política porque sabem perfeitamente que no dia em que saírem não têm vida profissional. Nós criticámos, e creio que muito bem, porque acho que é importante que quem vai para a política tenha já feito na vida privada alguma coisa, tenha trabalhado e que possa ter a certeza que quando sair também vai continuar a ter uma vida profissional e, portanto, não está exclusivamente dependente da política. Também já dissemos aqui que a lei das incompatibilidades talvez tenha que ser revista para que possamos ter políticos de qualidade, porque com isto corremos o risco de qualquer dia só podermos ter indigentes ou pessoas com baixas qualificações e parece-me que nesse aspecto Luís Montenegro foi imprudente, incauto, ingênuo. Judite Parreira, Graça Silveira e Cláudia Cardoso, comentadoras RCA Política de Saltos Altos. O programa foi emitido ontem, está já disponível nas nossas multiplataformas, com especial destaque para o nosso canal no YouTube, se quiser ouvir de novo a opinião das comentadoras. Há avisos amarelos para hoje nas ilhas do Grupo Central, vento e agitação marítima. O aviso amarelo para vento vigora desde as 5 da madrugada e vai estar em vigor até às 8 da noite. Já o aviso relativo à agitação marítima vigorará a partir das 11 da manhã e até às 11 da noite desta sexta-feira. São avisos amarelos para vento e ondas do quadrante noroeste. Em pormenor, a previsão do estado do tempo para hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para um dia de céu nublado com abertas aguaceiros, vento noroeste muito fresco a forte com rajadas até 100 km por hora nas ilhas dos grupos Central e Oriental. Atenção também ao mar grosso a alteroso com ondas noroeste de 3 a 4, mas aumentando para de 5 a 7 metros, igualmente nas ilhas dos grupos Central e Oriental. Temperaturas, apesar de tudo, mais ou menos normais para a época. A água do mar está nos 16 graus no Grupo Central, 17 em São Miguel e Santa Maria. Já as temperaturas do ar vão variar entre mínimas de 9 e máximas de 13 graus na Terceira, 9 e 14 no restante arquipélago dos Açores. Estão atualizadas para já as principais notícias desta manhã de sexta-feira. Eu sou o Pedro Ferreira, agradeço-lhe a atenção que me dispensou, desejo-lhe a continuação de um excelente dia e de um princípio simpático de fim de semana.